Estamos nós para o YouTube. Galera do YouTube, boa noite. Boa noite. Boa noite aí. Então, assim, Tarotflix, essa noite com todos vocês. Espero que a gente possa estar curtindo juntos essa abordagem. Para quem está aí no Instagram, eu faço um convite sincero, porque a gente não aprendeu a fazer essa mágica ainda. Se você puder seguir pelo YouTube aquilo que a gente está fazendo de apresentação, show de bola. Se não, fica com a gente aqui no bate-papo, na conversa, né? Porque a gente está mostrando como é que o tarô pode ser um guia de bons filmes e de boa música. E claro, que a gente não dá conta, mesmo sendo dois, né? Com o Gil Moura, também sendo tarólogo, cartomante como eu, a gente absolutamente não dá conta de tudo. A gente tem duas cabeças já melhor que uma. Então, estamos pensando até que bastante bem. Mas falta aquela conversa com você, com a sugestão que você pode dar, dicas que o pessoal tem dado para a gente, faz a gente pensar em procurar, olhar. Então, também está valendo, né, nesse quesito. Então, o Tarotflix dessa semana, que vai estar se repetindo na sexta-feira, mas aí já é um reprise, né? Não vai ter a live, vai ser só de novo apresentado o trabalho em ambos os dois canais, Instagram e então aqui também. Aí no Instagram eu consigo colocar o saldo total já. Então o pessoal do Instagram que quiser também vai poder rever na sexta-feira cheio. Então o Tarotflix de hoje é sobre o mago. Peraí, vamos lá. Maguinho. E aqui estamos nós. Espero que eu tenha feito tudo certinho. Então, Fernanda, antes da gente começar a falar do mago, se você me permitir, eu tenho uma reflexãozinha para fechar o louco, umas coisinhas que eu não falei, são rápidas, que eu achava muito importante deixar registrado. Bora. E eu queria depois que você comentasse sobre essas minhas observações. Eu escrevi um texto que eu não quero perder nada, então não vai ser de improviso, eu vou dar uma lida rapidamente. Usamos como referência do louco, entre outras, a música Alegria, Alegria, de Caetano Veloso. Gostaria de ratificar a figura da Carta do Louco, esse arquétipo, no grupo Os Novos Baianos, do qual Caetano fazia parte, como também o movimento cultural e musical da Tropicália, com suas inovações e sua estética radical. Esse movimento que acontece lá pela metade da década de 60 acaba estimulando outros segmentos, como o cinema, a arte e a poesia. A Tropicália, uma fase de renovação, mesclou a cultura do Brasil com a vanguarda, formada por Caetano Veloso, Maria Bethânia, Gilberto Gil e Gal Costa, como também Pepeu Gomes e Baby Consuelo, e os Mutantes com a maestral Rita Lee. Eles se propunham uma jornada livre, em serem únicos e diferentes, e temos nesses loucos uma das maiores referências da música popular brasileira. Como acontece na Jornada do Louco, hoje eles estão vivendo outros momentos, né? Através da sua experiência, da sua sabedoria, estão em outras figuras de outros arcanos, mas guardam sempre essa referência forte do louco, dessa jornada tão bonita do início da carreira deles. Então, eu queria que a Fernanda falasse alguma coisinha sobre isso. Então, veja, a jornada do louco, né, na verdade, a jornada que a gente tem do louco a vida inteira, a gente vai enveredar pelo tarô a vida inteira, e o tarô é uma jornada, é um caminho. Então, todas as vezes a gente tem o começo, todas as vezes a gente é convidado para esse começo, a gente é convidado para esse momento diferente, então a gente é convidado por uma nova história. Então, como a gente está aqui no começo, dando uma de dois loucos, né, por falta de um, tem dois, né, tentando falar de música, tentando falar de filme, sem que a gente seja tudo isso, nem de jornalista, né, apenas pessoas, e juntando com a jornada do tarô. Por quê? Porque o tarô é imagético, o tarô é um visual e é uma história, porque para aqueles que não o veem, podem saber qual a sua história. E aí as músicas são tão interessantes quanto são as histórias, as visualizações. O louco é o nosso princípio maior. Então tem todo o sentido do mundo que o louco venha a migrar no seu caminho para aquilo que a gente vai ser depois. Cabelinho branco, né, um violãozinho sossegado, né, uma presença, uma tranquilidade, que é muitas vezes representada pela figura que a gente ainda vai ver do próprio eremita.
quando eu já atingi um estágio além desse. E depois que eu faço o caminho que me leva até a Carta do Mundo várias vezes, e viajo, e viajo, e viajo, querendo ou não, eu vou adquirir um outro estado de ser, mas que é o louco de novo, começando novas coisas, de novas formas. Então, o louco é a minha inspiração, a inspiração da vida que eu levo, do jeito que a vida leva, né, do jeito que a vida me leva, né, como diria o próprio sambinha que a gente trouxe, do Zeca. Pois é. E a outra observaçãozinha que eu também deixei de falar, que eu queria muito resgatar, é sobre o filme Forrest Gump. Se a gente fosse fazer uma live, o Forrest Gump dava uma live completa, né? Claro. Mas eu queria lembrar o seguinte, que eu não falei na hora e estava anotado e eu acabei esquecendo. Um outro assunto importante é sobre o filme Forrest Gump, que começa com uma pena caindo em seus pés. E a sua mãe dizia que essa pena simbolizava o destino. O destino é também um grande tema do filme. E como esta pena está relacionada aos nossos estudos com tarólogo e toda essa simbologia, eu achei que vale a pena lembrar. Tem o slide do louco, que falava de uma frase que a senhora Gump dizia sempre a seu filho, que eu quero compartilhar com vocês como sendo uma grande característica do arcano louco. Você tem que colocar o passado para trás antes de seguir em frente. Raramente esquecemos do passado. Nem podemos, já que faz parte do nosso processo de aprendizado ao longo da vida. Deixar ir uma tristeza é tarefa das mais complicadas. As mágoas, as perdas, as traições são feridas profundas de lenta cicatrização. E as lembranças vêm e vão se chocando com a realidade atual. Então, uma das características, né, que a gente aprende quando estuda tarô, que o Fernando falou várias vezes, é essa coisa do louco, que ele deixa o passado para trás e segue a sua jornada. Então, nessa fala da mãe, né, a senhora Gump, ela diz muito bem, você tem que colocar o passado para trás antes de você seguir seu caminho à frente. De preferência, né? O louco é o total desvencilhamento daquilo que tem para trás e a chegada numa nova etapa. E, na verdade, a gente deveria trabalhar com esse arcano todos os dias, porque a gente tem um ato do louco muito comum, até na própria movimentação, que é o nosso ato de levantar da cama. A gente acha que levanta da cama, né, super de boa. Quando a gente é criança, a gente pula da cama, a gente nem levanta. Né? E o louco tem um movimento no próprio arcano, na carta, né, que é uma coisa meio para trás e meio para frente, porque é o meu movimento de sair daquilo que já foi, né, olhar para a minha presença, olhar para o agora, sem saber nada do que virá depois, eu sigo. Então, é o nosso ato de coragem de acordar todos os dias e dizer assim, eu sigo, eu vou seguir daqui, né? Vou fazer a minha história a partir daqui. Lembro que Fernanda sempre fala, né? Se apareceu louco na jogada, pergunta para o consulente, você está vivendo alguma coisa do passado? Não tem uma proposta nessa carta de uma mudança, de algo que você tem que larga tudo, vai se distrair, vai fazer alguma coisa. Então, quando ela aparece... A palavra-chave do louco é aventura, né, Gil? Aventura, então, né? Você tem que abraçar o que a vida te traz de novo quando o louco aparece. E ele diz, olha, o que ficou para trás ficou, né? Inclusive, já ficou, de preferência, já ficou. Mas aí eu só queria resgatar essas observaçõezinhas para a gente começar o mago com a consciência tranquila. Tá bom, ok. Tá bom? Já de consciência Obrigado. Tranquila? Falou tudo que você queria do louco. O louco dá uma eternidade de conversa. Exatamente, ele adora aparecer, né? Então ele adora trafegar no meio do caminho. E aí o que eu trouxe um pouco, né? Meio competindo com a história do Gil, ele trouxe Coca-Cola, eu trouxe Guaraná. Eu gosto muito mais de Guaraná do que eu gosto de Coca-Cola. Né, de verdade, né, como pessoa. Além do que o Guaraná é brasileiro, é nosso, é do norte, né, é uma sementinha danada de boa para levantar o nosso humor, levantar a nossa, né, o nosso metabolismo, né, uma figurinha do bem. E a gente continua com muito boa pipoca, né, a gente come bem esse lugar. Então, vamos lá. Estou estranhando um pouco, estou com medo de que meu filho tenha cometido um erro. Vamos lá, vamos ver, Gil. Medinhos. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. A gente já fez tantas vezes o mesmo caminho, gente, vocês não têm noção, né, que preparando toda a conversa, porque na carta do mago, o mago é quem abre as cartas do tarô. Então, é um cara muito importante, é um abre-alas de verdade.
Ele é o número um que iniciático, o primeiro passo. E ele mesmo traz o que eu chamo de abertura de caminhos, de toda a conversa do tarô, trazendo na sua bancada alquímica os 4 elementos. Inclusive, é nele que fica claro que os arcanos menores nasceram todos juntos com os trunfos maiores, e o mago já os apresenta antecipadamente, falando de fogo, terra, água e ar, ou de terra, ar, fogo e água, né, ou o movimento que se queira dar para esse conjunto de 4 elementos. Nos 4 elementos, ele também lembra das questões dos 4 temperamentos, das 4 forças, dos 4 territórios, dos 4 cantos, de muita coisa que é quadrada na nossa história. Né? Então, aqui a gente vai ter uma presença já ligada com esse arcano, né, que é o mago, com essa belíssima carta mais egípcia que o Gil trouxe, bem bonita. Né? Você gostaria de falar um pouco dela? Esse é um baralho seu, Gil? Não, é exatamente, você entendeu bem o sentido da gente falar sobre os 4 elementos, que o presente do ano que vem, que a gente vai preparar para vocês, é justamente os arcanos menores, que nascem aí na carta do mago, quando a gente fala dos naipes. Então, Fernanda já falou tudo o que tinha que falar. Concordo plenamente. E quando eu abro aqui, né, existem vários preceitos herméticos, literatura, muitos conhecimentos antigos, vai se falar muito de Hermes Trismegistro, ou Hermes, o 3 vezes 3, o iniciado, vezes 3, 3 vezes iniciado, que teria sido dentro de uma história mítica, porque não se tem efetivamente uma comprovação material, né, não sei, alguns escritos e referências a. Mas a gente tem uma figura muito importante no mago, porque ele transporta todo o conhecimento da época, o maior conhecimento da época, e até onde se sabe, ele vai conversar com gregos, ele vai conversar com persas, ele vai conversar com mouros, ele vai conversar com vários sábios dos outros tempos, trazendo muitas informações dos conhecimentos da época, sobre os 4 elementos, sobre a medicina, sobre vida e morte, sobre o trâmite, né, de Thoth, ou do livro de Thoth, que é um dos mitos que se tem agregado aos arcanos do tarô, né, ao próprio tarô, e de que esses conhecimentos, então, estariam migrando, ou transmigrando, ou passeando através de todas as cartas. Então, isso é trazido, sim, mas principalmente quando você vai enveredar mais profundamente nos arcanos menores e vai falar mais disso a miúde, no detalhe, né, e no ponto a ponto. Aí isso tudo fica maior. Então, vamos para o mago. Os filmes que, claro, estão ligados ao mago são filmes atrelados à magia. Né? Se a gente não falar de magia no mago, a gente vai falar quando? Não é? O mago traz essa presença do magista, do magistério, do magistrado, do mago, o mago das palavras, o mago alquimista, o senhor das artes. Então, aqui tem muitas questões colocadas. Um dos primeiros filmes que a gente traz, então, né, que o Gil trouxe, inclusive com uma música que nem é tudo de bom, né? É o máximo, né, para falar desse lugar de água, terra, fogo e ar. Então, o Senhor dos Anéis, com as suas 2 faces de um mago, e bem mais, na verdade, porque você tem o mago do norte, o mago do sul, o mago do leste, o mago do oeste. Como você tem a feiticeira do norte, a feiticeira do sul, a feiticeira do leste, a feiticeira do oeste. Mas das feiticeiras, eu vou deixar a sacerdotisa contar. No mago, quem conta muito, né, é esses bruxos, os bruxões, mas principalmente jovens ainda, loucos por uma aventura, estão dispostos a abrir novos caminhos, a inventar novas histórias, que já é um outro estágio também, né, é o primeiro estágio de eu ser um magista ou de eu ser um mago. Então, aqui tem uma frase bem legal. Quer ler essa frase, Gil? A música ela é tão rica no que fala do arquétipo do mago, que eu tirei só 3 frases, está faltando só uma ali, quando você clicar, embaixo do mago vai aparecer mais uma. Isso. São 3 frases. Ele é o início, o fim e o meio. Eu sou feito da terra, do fogo, da água
e do ar, os 4 elementos. Sou raso, largo e profundo. Então, são essas 3 frases que eu tirei da própria canção que identificam bem a figura do mago, né? A figura que, no caso, é representada no filme pelos 2 grandes magos, um do bem e um do mal. Esse bem e mal, né, é bem lembrado de você falar, porque o bem e o mal, o claro, o escuro e a luz e a sombra, é exatamente aquilo que nos cabe decidir por que vereda vamos. Esse é o livre-arbítrio de cada um de nós, se vamos pela luz ou se vamos pela sombra. Então, todo o arcano do tarô vai ter sempre a luz e vai ter sempre a sombra. Pode ser o mago bacana, o mago legal, o mago do bem, como pode ser o mago que não é legal, que é o vilão e que é o do mal, né? Aí nós temos o Gandalf, que representa o bem na história, sim, e temos o Saruman, que representa o mal, né? Na verdade, é um equilíbrio, né? O bem e o mal acabam entrando nessa balança de equilíbrio. Claro, desculpe interromper. Nada. Né? Então, aqui diz uma coisa legal. Algumas vezes, o melhor jeito de convencer alguém que está errado é deixá-lo seguir o seu caminho. Né? Porque a experiência de cada um é intransferível. Então, aquilo que eu vejo como mago, meu maga do meu lugar, né, o Gil não vê. Ou aquilo que o Gil vê, eu aqui do meu lugar não vejo. Então, muitas vezes, ao invés da gente colocar as questões no certo ou no errado, nós precisaríamos ter a neutralidade de deixar o outro seguir o seu caminho e experimentar suas histórias, para que talvez lá na frente a gente até possa dizer: acho que você tinha razão, ou não, eu vi outra coisa. Né? Então, essa liberdade é uma coisa bem da magia, uma liberdade que também significa respeitar o outro e respeitar a si mesmo. E aí, você vai começar cantando? Eu só queria fazer mais um comentário, né? O filme, ele foi lançado em 2002, a trilogia, ela é A Sociedade do Anel, As Duas Torres e o último filme, O Retorno do Rei. Com relação à história, eu fiz uma anotação aqui, né? Essa história fala daqueles filhos que são escondidos para não serem perseguidos, que voltem e assumem o seu lugar. Então, é muito comum nessas histórias onde contam, né, histórias de magias, de reis, né? Então, um universo muito gostoso, muito pitoresco, que quando contam a história, falam dessa história, né? Que, no caso, é o personagem principal, que é o Aragorn. Então, ele tem uma jornada muito bonita e ele é acompanhado, né? Ele é interessante porque, para quem vê o filme, tem um episódio que ele conversando com a personagem, ele confessa para ela a idade que ele tem. Então, ele fazia parte de um homens que tinham uma longevidade, viviam muitos anos. E a aparência era uma aparência jovial. Já tem uma mágica, já tem um mistério, já tem toda uma história. Então, o filme é recheado de coisas boas, né? Recheado de magia, né? E a magia sempre nos fez muito bem ou muito mal. A gente tem muito medo de algumas magias, tem gente que gosta delas, né? E aí vem esse cara super mago, super Raul Seixas, super Gita, né? No sentido de que eu, que já andei pelos 4 cantos do mundo procurando, foi justamente num sonho que ele me falou. Às vezes você me pergunta por que é que eu estou tão calado, não falo de amor quase nada, nem fico sorrindo ao seu lado. Você pensa em mim toda hora, me come, me cospe, me beija. Talvez você não entenda, mas hoje eu vou lhe mostrar. Eu sou a luz das estrelas, eu sou a cor do luar, eu sou as coisas da vida, eu sou o medo de amar. Eu sou o medo do fraco, a força da imaginação, o blefe do jogador. Eu sou, eu fui e eu vou.
Eu sou o seu sacrifício, a placa de contramão, o sangue no olhar do vampiro e as juras de maldição. Guitarra, Eu sou a vela que guitarra. acende, eu sou a luz que se apaga, eu sou a beira do abismo, eu sou o tudo e o nada. E por aí vai, né? E Essa aí vai, né? mistura de Por que você me canção. pergunta, né? E aí segue que eu sou feito de terra, de fogo, da água e do ar. Sou raso, largo, profundo. Então, assim, nesse sentido, a gente está, pela própria presença dessa belezura, né? Nas trevas, olhem para a luz. Então, aí tem uma coisa bem legal, né? Se não fossem as trevas, não haveria luz. Se não haveria luz, não haveria as trevas. A gente precisa um do outro, o outro do um. Né? Nesse lugar dos 4 elementos, cabem todas as combinações. Então, dentro do Senhor dos Anéis, existem vários personagens que vão estar cabendo na presença do mago, mas principalmente aquele que está começando a jornada é o maior mago. É a figura do início, é a figura que se lança, sem saber exatamente para onde está indo, quais são as aventuras, qual é o caminho, mas eu tenho armas, eu tenho ferramentas, e se eu não as tenho, eu vou ter um lugar para si. Eu sou de uma geração onde O Senhor dos Anéis era lido. Eram 3 belos livros. Livros muitas vezes em inglês e não em português, porque não tinham a sua tradução ainda. Né? Então, Lord of the Rings era realmente uma literatura muito importante para quem queria saber de um mundo mágico, de um mundo que tinha, inclusive, mapa, que tinha toda uma estruturação do J.F. do Hopkins, né? Não, estou trocando nome. Estou trocando nome do Tolkien. Ah, né? É o senhor J.J. Tolkien. Eu estava trocando o nome com outro, né, que a gente ainda pode falar. Aí o mago também pode ter essa presença, né, do Jafar. Essa é uma pincelada boa de lembrar que um gênio, não importando se no filme, né, não importando se na música, não importando de que forma, esse mundo meio idealizado, ou o que eu posso fazer com a magia para estar atingindo os meus propósitos. Ou será que vale a pena usar a magia para atingir os meus propósitos? Será que o Aladim vai ser feliz fazendo tudo que ele fez? Ele conseguiu ter a garota? Né? Então, assim, essa é uma história bem legal, né? Aladim é bem bacana. Né, eu queria comentar sobre o filme. Primeiro que o desenho é de 1992 e o filme de 2019. Quando foi feito o desenho, a dublagem foi do Jorge Ramos, que já é falecido, aquele Jafar maravilhoso, com aquela voz emblemática. No filme atual, né, não foi, foi repetida a dublagem do Márcio Simões, que faz o gênio já no desenho, também fez no filme, mas nós tivemos tanto ele faz o gênio no desenho como no filme, e o Jafar foi dublado agora no filme por Marcelo Campos. Né? Eu queria comentar que o gênio ele era um mago escravizado. Jafar era um mago livre, ele tinha o livre-arbítrio de usar o seu poder para o bem ou para o mal. Ele escolheu, fez a sua escolha. Uhum. A gente tem aí 2 presenças, né? Uma do bem, outra do mal, e aí segue a diferença. A letra é linda, o dueto, principalmente do Aladim com a princesa, é um romance bem bonito, não importa se lido, né? Na animação, ele realmente é encantador como animação. Ficou muito bom como filme, mas ele tem mais de um momento, né? E eu acho que é uma história que nem As Mil e Uma Noites, né? Segue para a vida. É uma história larga. Olha, eu vou lhe mostrar como é belo este mundo, já que nunca deixaram o seu coração mandar. Eu lhe ensino a ver todo encanto e beleza que há na natureza, num tapete a voar, um mundo ideal. É um privilégio ver daqui, ninguém para nos dizer o que fazer.
Até parece um sonho, um mundo ideal, ideal, um mundo que eu nunca vi. E e agora eu agora eu posso posso ver ver e lhe e dizer dizer que que estou estou num num mundo mundo novo novo com com você. você. É um dueto lindo, bem É lindo, bacana. lindo. Ah, e esse papagaio é ótimo, né, gente? Vou falar a verdade, que todo vilão tinha que ter um papagaio desse. Me faz lembrar o E agora macaquinho do você filme do clicou e Aladdin, apareceu né? o macaquinho do filme, que é o companheiro, né, do Do Aladim, Aladdin. e o papagaio é o companheiro do Jafar, né? São figuras muito interessantes no desenho, faz a gente dar boas gargalhadas. E a gente aí tira nossas conclusões. O desenho, de uma forma inocente, né? Ele mostra aquela outra história que o mago sempre acaba trazendo, o bem contra o mal, a luta, né? As magias, né? Enfim, é uma história Isso, maravilhosa que o a gente desejo indica de para poder você. ou não, o poder É, fazer, enfim, é todo um caminho que já meio que se apresenta de cara para qualquer mago que vá tentar aprender sobre a magia, né, sobre a magia do tarô, sobre os 4 elementos, e claro que a gente não podia deixar de falar de algo tão marcante, tão impressionante, marcantemente, assim, para a galera de 1999, 2000, né, tem uma juventude inteira que vai viver Harry Potterianamente. Assim. Tem Harry Potter para cá, Harry Potter para lá, o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sétimo, e vai embora. Né? Então, além disso, a gente teve outras presenças importantes. Então, a gente tem tanto a presença na nossa novela brasileira do Astro, né, como a gente tem o filme Harry Potter. Opa, voltava lá. Né? Então, aqui tem essas presenças nacionais, falando, né, dessa música bárbara do João Bosco, adoro, né? Quanto desse incrível Harry, que vai trazer tanta inspiração para a galera jovem, né, no sentido de magia, de pensar em todos os seres diferentes, em toda a autora, né, com todos os livros e tudo o mais. Né? E aí, interessante, com relação ao Astro, é uma novela da Janete Claire, que foi ao ar em 77, e em 2011 foi reprisada. Em 77 foi feita pelo casal Francisco Coco e Diniz Fati, e em 2011 pelo Rodrigo Lombardi e Carolina Ferraz. Durante 5 meses o Brasil ficou fazendo uma pergunta: quem matou Salomão Rayala? Que era o grande mistério da novela. Lembra até da Odete Roitman, né? E isso. na segunda versão foi feita uma homenagem para o Francisco Coco, onde ele fez ele fazia o papel de um conselheiro do Herculano Quintanilha, ele fazia o papel do Férragos, então ele faz o trabalho em homenagem a ele, ele trabalha na novela também como um dos personagens que não existia na primeira novela. Então, assim, uma homenagem muito bonita para o Francisco Coco, que é um grande ator brasileiro, né? Então, da parte do Astro, eu gostaria de ter falado um pouquinho sobre isso. Isso. Mas é uma novela que marcou, né? Marcou Marcou, né? bastante. É uma temporada antiga de novelas que eram bem especiais, né? E aí, como é que quem vai cantar essa? Né? Quem começa? Você? Tu? Em setembro, se Vênus me ajudar, virá alguém. Eu sou de virgem e só de imaginar me dá vertigem. Minha pedra é ametista, minha cor é o amarelo, mas sou sincero, necessito ir urgente ao dentista. Tenho alma de artista e tremores nas mãos. Ao meu bem mostrarei no No coração. coração, um sopro e uma ilusão. Eu sei, na idade em que estou, aparecem os tiques, as manias transparentes, feito bijuterias pelas vitrines da Da Sloper Down. Isoper da alma. Isso aí. É uma delícia, né? É, Uma muito delícia essa bom. canção. Vamos lá. Então, essa transposição, né, dos dois ficou muito boa, a caracterização,
né, a capacidade hipnotista, a capacidade de tornar tudo tão mágico, o universo todo do Harry que vai tomar, assim, muita história, né, da juventude, muita história da galera jovem, as 4 casas, né, de feiticeiros, de bruxos, a quantidade de filmes que isso patrocinou. Então, aqui tem muita coisa que marcou todos os lados, né? Foi para todas as línguas, foi para todos os países. Cada vez que tinha um lançamento de um filme, era quase que 24, 48 horas entre o mundo todo. Então, foi uma das primeiras grandes movimentações cinematográficas no sentido mundial, né? Foi uma coisa bem impactante, bem especial. Não importa se você era Grifinória, se você era Sonserina, em qual das escolas você achava que cabia, né, melhor. E aí vamos para o próximo. Tem aí falar só uma coisinha do Harry Potter, claro, que foi um momento muito especial na minha vida, porque eu tive 2 filhas que eram adolescentes, né, jovens na época, e eu assisti todos os filmes com elas. Primeiro, eu queria dizer que foram feitos 8 filmes, começaram em 2001 e terminaram em 2011. O primeiro filme foi A Pedra Filosofal e o último foi As Relíquias da Morte, parte 2. Eles começaram o filme crianças, né, com 12 anos, Daniel Radcliffe, e hoje ele está com 31 anos. Então, assim, eu estava fazendo uma pesquisa sobre a Grifinória, que era a casa do Harry Potter. Ela fala de reputação, dignidade, honra, cavalheirismo, coragem, determinação, corresponde ao elemento fogo e tem como símbolo o leão e a cor escarlate e dourado. Já a Sonserina, ambição, poder, grandeza, expandir metas, inteligência, estratégia no mundo da magia, e o animal era a cobra. Eles falam aqui que o elemento da Sonserina era o mar. Achei mais para o ar, mas a cor dele é verde prateado e as características, astúcia, destreza, o tradicionalismo, e eles perseguiam quem não era do sangue puro, né? Sim. Se fosse uma água, seria talvez uma água mais escorpiana, né? Isso, pode ser. Pode ser. Então, eu acho umas observaçõezinhas que eu queria fazer do filme Harry Potter. Ficou uma lembrança, uma saudade muito grande. É verdade, meu filho, inclusive, foi chamado de Harry Potter uma boa parte da vida dele, tinha um óculos preto com um prateado no meio. Recentemente a gente foi numa ótica, ele pôs de novo, falei, nossa, meu Deus, voltamos no tempo. Ele disse, né? Não, então, assim, bem interessante, porque marcou mesmo uma galera aí de ano 2000 bem fortemente. E aí vem um cara também muito importante para falar do Mago, que é o filme do Nicolas Cage, né, onde o querido aprendiz de feiticeiro se torna o próprio feiticeiro. É um filme bem bacana, que eu acho que tinha uma certa vontade de seguir adiante ou de ter mais alguma coisa, que nunca se concretizou. Até na própria web aparece que tinha uma vontade, mas não teve, talvez, o impacto que se esperava e acabou ficando só no Aprendiz de Feiticeiro mesmo, nível 1, e mesmo assim é um filminho bem legal, bem gostoso. Outro filme bem lindo e que vai trazer momentos tanto do Harry de volta, é uma tentativa da mesma autora do Harry Potter, mas teve uma série de controvertidas circunstâncias entre direção, entre a própria constituição do filme, as temporadas. O primeiro fez até um certo boom bacana, o segundo não agradou, e aí é um problemão, né? Quando um filme não agrada no meio da temporada, eles meio que deram uma congelada e estão anunciando aí para novembro desse ano, talvez, uma continuidade. Mas não se sabe ainda, que são os Animais Fantásticos. A ideia também é bem bonita, a atuação é muito boa de todos eles, todos que estão dentro. E no filme número 2, que se esperava, então, uma grande atuação, um grande momento com o Depp, né, com o Johnny Depp, e acaba não acontecendo, ele acaba impactando negativamente, incrível, mas o próprio personagem não é bem acolhido, ou aquilo como se levou nos crimes de Grindelwald acaba sendo uma coisa... É onde o filme meio que miou, né? Todo mundo resolveu, a Warner segurou,
e disse assim, ai meu Deus, eu não sei se vai rolar, gente, não sei se vai rolar. Os Animais Fantásticos, né, ele foi de 2016, ele levou 1,27 milhões de pessoas ao cinema. O primeiro, como a Fernanda falou, foi muito Sim, sucesso. foi um sucesso. Esse ator é um cartão de visita, que é o Ed Redmayne. Ele fez também Garota Dinamarquesa, A Teoria de Tudo, entre outros filmes. O filme também é muito bom, espero que eles acertem agora na mão, no próximo cheio de efeitos especiais, que nem esse, né? Que muito, você esse trouxe então é essa imagem, maravilhoso. é o máximo. Né? Então, assim, todos esses seres fantásticos, essas coisas que você só tem nos livros, né, de fábulas, e aqui se tornam tão vivos. E aí a gente vai enveredar por um lugar que o Arcano do Mago traz, que é o lado magista, o lado que também vai imperar dentro da nossa sociedade como sendo os grandes ilusionistas que a gente tem na história. Né? E nós temos alguns, Houdini é um, né? Mas a gente tem alguns muito importantes, que, enfim, daria para colocar mais filme aqui, mas aí teve uma hora que ele falou, então não tem fim, né? Eu mandei para o Gil, aí o Gil manda para mim, aí a gente vai aumentando um ponto. Eu falei assim, cara, nós não vamos acabar isso aqui nunca mais, né? Se os dois ficarem só no garimpo. E aí o Ilusionista é muito bacana, né? Aí já é um filme mais adulto, tem todo um jogo, que é esse jogo do enganar, do envolver, do levar as pessoas a acreditarem que, aqui já com um pouquinho do lado sombra desse Arcano do Mago, onde eu posso iludir você, eu posso te enganar, te levar a algum lugar através da minha grande maestria. Então, eu ia comentar nesse filme, o Edward Norton, ele foi treinado por um ilusionista famoso de Nova York, que é o David Blaine, para que fosse bem, que as ações dele fossem bem características, né, que pudesse convencer o público desse mágico que ele era. E um outro mágico muito famoso, que é David Copperfield, que é a mesma linha, né, desses grandes, essas mágicas, né, maravilhosas que são feitas. Tinham espetáculos, né? Inclusive na minha geração, isso era até um negócio, gente. Né? Tinha um espetáculo na Globo também teve vários momentos onde a parte mágica entra, né? Nada é o que parece ser. E aí ele acaba sendo o Mago do Amor. Foi indicado para Oscar, né? Acabou, não sei se levaram, eu acho que não. Porque eu até coloquei a expressão Mago do Amor, porque, embora ele faça a magia, fosse o que ele amava fazer, né, mais do que tudo, ele amou essa mulher. E aí a história transcorre sobre esse amor. Né? Muito mais muito pelo bonito, romance, né? Do que efetivamente bonito, pela magia. É verdade. Tem os dois sabores, né? Do amor e da magia do filme. Que fica muito bom, né? Esse é o tipo final do tempero surpreendente, bom, né? Não deixa de ver o ilusionista. O final é que é bacana. O final é maravilhoso. Bem maravilhoso. legal. Como no Código da Vinci. No Código da Vinci é outro cara também, é o melhor de todos, na minha opinião, né? Nessa série em que entra Dan Brown e Tom Hanks. Aqui eu acho que assim, o primeiro é incrivelmente bom. Então, o Código da Vinci gerou um furor, um movimento, foi proibido, Igreja levanta. Nossa, teve tanto teretetê antes do lançamento do cara que ele não podia ser outra coisa do que um boom, né, naquele primeiro momento, com história bem interessante, muito além do que se imagina, né, vai discutir outras coisas, vai enveredar por um lugar de amor também, vai ter esse temperinho no meio do seu contexto, vai trazer uma série de curiosidades, esse criptograma, né, esse objetozinho. Então, assim, muita gente não conhecia, nem nunca soube que existiu. Então, uma série de coisas entre o museu, entre a arte, e aí entrando, claro, com a grande obra de Leonardo da Vinci, né, que o Gil quer e vai fazer, né, uma grande homenagem, então, a esse querido... não é só pintor, engenheiro, pensador, arquiteto, pelo amor de Deus, eu que fui, pelo menos consegui numa das amostras antes da pandemia, né, é muita coisa para uma cabeça só, é impressionante, né, impressiona muito. E o Código da Vinci vai transitar pelo universo de magia, onde eu vejo já um pouco do mago,
já vejo um pouco da sacerdotisa, onde a gente já vê um pouco do Papa, já vê algumas questões, né, do Hierofante. A gente vai estar vendo mais de um personagem. Claro, sempre vai ser assim. A gente não tem nenhum cinema para o tarô. É o tarô que permeia com o seu simbolismo, em um filme mais, o outro menos. Aqui tem mais de um, né? O Priorato de Sion. Uma série de conversas muito interessantes que a gente vai ter a respeito desse lugar do Leonardo da Vinci. Aí vai ter o Para Sempre Cinderela. Eu já achei o que está acontecendo aqui, né? Precisa ser refeito o que está na base, viu, Gil? Senão a gente vai ficar com aquilo que estava antes, sempre tomando posse do que foi colocado em cima. Porque a gente fez algumas mudanças. Eu gosto de falar da Cinderela mais adiante. E aí a gente preferiu ficar com a homenagem para o Leonardo da Vinci, né? E aí a gente vai para Kathleen McGowan. Aqui eu vou fazer uma dica de livro, gente. Não tem nada a ver com o Tarotflix, mas sem sombra de dúvida, quando você sai do Leonardo da Vinci, sai do Código da Vinci, há uma grande pergunta com relação ao que teria sido a saga de Maria Madalena, as mulheres dentro da história, elas são contadas muito pouco, né? A gente teve muito poucas de nós que puderam escrever sobre si mesmas ou poderem falar. A gente tem o Evangelho de Maria Madalena, que ele é apócrifo, ele não ficou dentro da Bíblia, e esse livro da Kathleen McGowan eu considero uma pérola, eu estou sempre falando dele em todas as minhas formações, que é O Segredo do Anel, o legado de Maria Madalena, com um segredo dentro do próprio livro, com encaminhamento de suspenses e novidades dentro do livro, que super vale a pena a dica para você colocar essa história para funcionar aí em casa, né? É um livro fácil, de fácil acesso. Então, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos, o Pequeno Príncipe. Quer falar um pouco dele aqui, também, como dica de livro, Gil? Como dica de livro, eu acho que também foi feito o desenho. Ele é um pequeno mago, né? A sabedoria, né? Ele vive entre os mundos e recheado de muitas frases interessantes, frases que falam sobre vivência, sobre experiência, sobre sabedoria. Então, é bom lembrar o Pequeno Príncipe, e essa frase dele é muito interessante, muito impactante. E aqui a gente vai ter as nossas dicas mais abertas, falando menos, né, contando um pouco menos de enredo ou de música, mas no mago cabe se falar de inúmeros personagens. O mago é sempre um personagem que tem muitos atributos, ou que tem ferramentas, ou uma ferramentaria na mão de habilidades e talentos, e que ele coloca a serviço, e colocando a serviço, ele faz com que as coisas aconteçam. É um manipulador de energia, um manipulador de ideia, de ilusão, e realmente aqui a gente trouxe algumas outras pequenas dicas, como Coração de Tinta, que é um filme muito gostoso de assistir, onde existem muitos personagens ali dentro. A Viagem de Gulliver, né, onde o Jack Black faz muito o papel do próprio mago em vários dos seus momentos. O mago é um pouco Highlander, um pouco sem... Ele nunca termina, ele sempre vai de uma história a outra. Também é como aquele que começa inúmeras vezes. O próprio Pinóquio, não digo, mas aqui você trouxe o Fantasia, né, da Disney, e tem também a historinha, né, no Fantasia de como tudo ganha vida, e de como tudo começa a partir do próprio... esqueci do nome do nosso ratinho, meu Deus do céu. É o Mickey. É um aprendiz de feiticeiro, né, na verdade, né? É o Merlin, que é o instrutor dele, enfim, e é aquela história que se repete, né? Já temos em alguns outros filmes também. Na Espada Era a Lei. Muito bem, a gente ainda vai falar dos outros filmes, né, do Dr. Langdon, Robert Langdon, que é o personagem do Tom Hanks, né? Aqui a gente está falando do Código da Vinci, mas vai ter um arcano que fica muito bem com Anjos e Demônios, e vai ter um arcano que fica muito bem com o Inferno de Dante.
Aí a gente vai ter o Doutor Estranho. Doctor Strange vai aparecer muitas vezes ao longo do caminho também do tarô, mas ele fica bem demais, com capa e tudo, aqui para o Mago, né? Gostei de você lembrar dele também, Gil. Sim, e esse seriado, Once Upon a Time, ele foi um seriado que fez muito sucesso, é todo ele recheado de magia, né? Esse personagem, né? Enigmático, dessa espécie desse duende, né? Que faz parte do filme. É o Rumpelstiltskin. O nome dele é tão chato que eu até nem ia falar, Rumpelstiltskin. Mas ele não faz... Tem que não fale, tem que falar. Ele fala no aparece filme no sempre, eu faço o que você quer, mas tudo tem um preço. Toda magia tem um preço. Né? Isso. Então, se você vai pagar pelo seu preço, então eu faço para você. Pois é. Se bem que quem gosta mais de fazer essa pergunta, né? É o diabo, o Arcano né? 15, né? O Arcano 15 é que tem exatamente a presença do Rumpelstiltskin, né? Mas que ele são tem um pouquinho do mago, já ele tem as enveredados poções, pelo lado do né? mal. Do mal, Pelo lado ele da é um mago do mal. sombra. Eu faço o que você quer, mas você vai pagar o preço de... Isso. Aí a gente entra em alguns lugares bem interessantes. E todos os contos dos irmãos Grimm também vão estar dentro, né, de uma proposta aventureira, iniciadora, né, a própria literatura deles é uma literatura, né, como se fossem dois escritores magos, né, que contam essas histórias, né, que revelam essas histórias. Bem legal. O filme é bem legal. E aí, claro, para falar dos 4 elementos, claro que nós vamos voltar aqui ao Último Mestre do Ar, mas é um filme bem legal, ficou bom, mas também não fez o boom que se esperava, então as continuações não aconteceram. De qualquer forma, vale super a pena para quem quer saber de 4 elementos, um pouco mais, ou de algumas, eu diria assim, delicadezas de cada um dos elementos e dos temperamentos, dá para ver divertidamente o desenho animado lá pelo Netflix do Avatar, né? E que era do Netflix, eu espero que ainda esteja. Piratas do Caribe foi também uma retomada lá para a Carta do Louco, mas que também cabe melhor aqui. Ele vai ser uma presença do próprio mago, quando ele tem vários talentos, várias habilidades, se move, né, faz isso, faz aquilo, consegue estar em vários momentos do filme fazendo coisas diferentes, tem um ar irreverente. Né? Gosto dos piratas, para falar do mago também, cabe para essa energia do mago e de estar sempre numa aventura que o mago gosta, né? Louco gosta mais, mas o mago também gosta. E aí de um filme muito velho, que se eu não falasse dele aqui, eu acho que eu não sei onde eu ia pôr. Porque aqui é a história de um bruxo que está falido e de uma figura que está tentando ser bruxa. Então, ela faz um curso de bruxa por correspondência. Olha, gente, EAD é hoje. Né? O curso aqui é por correspondência. Esse filme é maravilhoso. Esse filme é ótimo. Né? Então, Se Minha Cama Voasse, no mínimo, é uma pérola, porque é uma mistura poderosíssima que o Disney vai começar a fazer da animação junto com o próprio cinema. Então, misturar esses dois universos é uma ideia, uma criação dele, ele vai trazer isso, fica lindo, fica ótimo, meus olhos de criança nunca vão esquecer dessa possibilidade de que esse mundo imaginário, dessa ilusão, poder existir junto do mundo concreto. É uma história muito especial para esse garotinho que está aqui embaixo, que está na fase dos 12 anos, de deixar de acreditar. Então, eu deixo de acreditar no mundo das fadas, no mundo de duendes, no mundo de feitiçaria, de magia, imagina. E tem uma das cenas que eu considero entre o sapateado, né, e a ousadia de fazer a cena como foi feita, e aí vocês entrem no make-off, que é quando ela feiticeira, né, já formada, digamos assim, e com toda a sabedoria que lhe cabe, ela consegue fazer a poção e consegue fazer o feitiço de automovimento. E aí ela dá vida a coisas inanimadas. Começa com os sapatos do professor, depois vai enveredar pela vassoura, e aí depois por todas as grandes armaduras que estão no museu, porque no final do filme, que é um marco também, tem como se fosse uma última batalha, uma última invasão, ou uma invasão naquele momento da Grã-Bretanha,
pelo exército da Segunda Guerra Mundial, acho que é dos alemães, né? E isso é vencido no pedacinho que eles estão de universo, isso é vencido por conta dessa magia que ela faz, botando todas as armaduras dos cavalos e dos grandes cavaleiros da época do norte irlandeses e ingleses, mas principalmente da Irlanda, todos marchando até o caminho e impedindo o mal. Então, assim, é um filme primoroso no sentido de falar dessas grandes habilidades que o mago sempre vai trazer para a gente. E aí, a gente tem mais um, né, Gil? Mais um monte, na verdade. A gente foi confinando, gente, dizendo que não cabe mais. Mas, assim, Truque de Mestre. Quem não viu Truque de Mestre 1, né, minimamente também assista do 1 ao 2. Porque no 2, a gente tem o ator do Harry Potter, já profundamente adulto e quase invisível, porque quase ninguém conseguiu reconhecê-lo, e essa era a ideia, como um dos protagonistas do filme, para trazer exatamente uma nova ideia para esse Harry. Eu achei até muito saudável para o personagem, porque quando você faz um personagem tão impactante por tanto tempo, né, ele como ator ficou colapsado no personagem. Sim. Então, toda a tentativa de trazê-lo de forma incógnita quase, né, sem chamar muito atenção, e fazendo um papel que está ali central, porque ele é importante como ator, mas que ao mesmo tempo se dilui. E aqui tem um jogo de mestres da ilusão, né? É uma delícia, o filme é muito legal, uma ilusão de ladrões, tudo bem, a gente sabe que tem um ladinho negativo da história, mas é muito legal, então vale super a pena, né, assistir o Truque de Mestre, o Truque de Mestre, o segundo ato, que até se vale da presença das cartas e dos truques das cartas. E aí a gente vem para uma coisa, para fechar, assim, uma coisa muito lúdica, muito, muito bonitinha, mas que tem super a ver com esse universo também mágico, que é a História Sem Fim. A História Sem Fim 1, claro, é incrivelmente linda. A História Sem Fim 2 é meio, já não é tudo isso. E a Sem Fim 3 é porque alguém precisava terminar a história. Né? Não é tão bom. Então não esperem de mim dizer que foi demais, porque a parte 3 não é tudo isso. Então, gente, vamos fechando, né, Gil? Eu acho que a gente vai concluir com mais rapidez esse lugar dessa semana, né, de falar do mago, dessas tendências, então, no cinema e essas tendências da música, mas claro que abre muito mais possibilidades e prerrogativas. E aí, na próxima semana, né, em breve isso vai começar a ser no próximo encontro, na próxima semana a gente tem, então, a nossa querida sacerdotisa, ok? Tem alguma coisa para colocar, Gil? Por favor. Não, tá tudo ótimo. Espero que as pessoas tenham gostado, espero que as pessoas participem, que as pessoas coloquem suas opiniões, coloquem suas sugestões também, para que o trabalho cresça mais. Muita gratidão. Isso, vai ser bem legal. Queria deixar aqui também alguns abraços, então vamos lá. Para Cidinha de novo, boa noite, Cidinha, gratidão por estar aqui. Tony, a Maitê, a Maristela, tem uma galera bem bacana, a Marina, todos que estiveram aqui com a gente hoje, muito obrigada. Aqui hoje, por alguma razão, no Instagram, eu estou com problemas. Eu espero que a gravação esteja acontecendo, espero que esteja tudo bem, mas eu não estou sabendo achar quem é que está ou não está aparecendo aqui com a gente. Então, agradeço do fundo do coração de todo mundo que está aí do outro lado, agradeço aqui no YouTube também, e vamos colocar nos comentários, vamos bater um papo maior, deem suas sugestões também sobre o que vocês acreditam que faça parte desse ou daquele personagem, tudo super bem-vindo. Tá joia? Então, sexta-feira... Valeu, Maitê e Marina, beijo. Que legal. Então, na sexta-feira a gente vai estar chamando de volta para essa reprise, para esse trabalho, tá? A live, por enquanto, fica de terça-feira. Combinado? Forte abraço para todo mundo. Então, vamos encerrando a transmissão aqui no